podemos aproveitar o máximo, porque o calor ele está bem forte hoje, né? Então, eu vou fazer em português o culto. Alguma palavra ou outra eu tento falar em alemão também, tá? Para vocês também poderem entender uma forma resumida do culto, tá bom? E assim podemos acompanhar um pouco mais curto, né, este culto, e podemos olhar a palavra do Senhor juntos aqui, que está hoje em Mateus, no capítulo 5, versículo 6. Wir lesen Matthäus Evangelium 5, Vers 6. Matthäus Evangelium 5, Vers 6. E esse é o próximo passagem que fala das boas aventuranças, né, dos bem-aventurados, felizes são. E aqui no versículo 6 diz a respeito... desligou, né? O calor desligou pelo jeito. Mas este versículo 6 é sobre felizes os que têm fome e sede de justiça. Glückselig sind die Durst und Hunger haben nach Gerechtigkeit. E nós tivemos o jogo do Brasil na última... Quando que foi? Agora nem lembro mais o dia exato, mas né, foi 3-0 para o Brasil, né? O Brasil ganhou e vai ter o próximo jogo agora contra a Escócia. Tem que ganhar, né, para tentar ficar em primeiro. Portugal precisa ganhar também, né, para conseguir passar de fase. A Alemanha ganhou, já está praticamente classificada, né? E assim vamos vendo aí quem que vai passar de fase. E o mundo inteiro parou, né? Está parado, nós, né, acompanhando, o mundo inteiro acompanhando, ansioso para ver o que vai acontecer na Copa do Mundo. Henrique und Jasmin, für wen seid ihr? Brasilien oder Deutschland? In der WM. Keine Sorge. E nós estamos ansiosos, né? E aqui esse versículo está falando sobre fome e sede. E por trás desse anseio, né, de saber quem vai ganhar, há uma fome, uma sede de ser campeão, né? O Brasil, vamos buscar o Hexa, amém? Buscar o Hexa, ou Portugal, o primeiro título seria, né, mundial. A Alemanha chegaria ao Penta. Meu Deus, tomara que a Alemanha não... Né? E a gente tem essa sede de vencer, né, a competição. E o Brasil, né, está nessa disputa ainda, apesar de eu não estar muito seguro aí se vai conseguir. Mas eu até brinquei hoje com a Noemi, né? Se o Brasil for campeão, eu vou raspar minha cabeça de número 1, não 0. Ou na nota não, é brincadeira. Ih, está gravado. Ó, essa parte aí você corta, então, por favor, Emerson. E essa fome, né, e sede de justiça que Jesus vem falar, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Wie glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott macht sie satt. Irmãos, 2000 anos antes de existir Copa do Mundo, Jesus já sabia que cada um de nós teremos sede e fome por alguma coisa, né? Jesus já sabia que haveria algo dentro de nós com aquele, né, anseio de querer, ansiar por algo, ou comer, ou beber. E aqui Jesus está falando dessa fome e sede de justiça. E a pergunta é, nós temos fome e sede, né? E a pergunta é essa, pelo que nós temos tido fome e sede, pelo que nós estamos ansiando, né? Por exemplo, a Copa do Mundo, queremos que
o nosso país ganhe, mas em outras áreas, né, da nossa vida, o que nós temos buscado, onde nós temos tido fome e sede. E esta fome e sede que nós estamos tendo, será que ela é uma fome e sede verdadeira, que é duradoura, ou será que essa fome e sede por alguma coisa que você está tendo, ela é passageira? Ela uma hora vai acabar. E aqui o que Jesus está querendo dizer para o povo que ele está pregando, o povo judeu ali da Galileia, no primeiro século, Jesus está falando sobre um tipo de fome diferente talvez do que nós entendemos o que é ter fome hoje. Porque quando a gente fala em ter fome, a gente às vezes pensa, estou com fome, preciso beliscar alguma coisa, preciso ir até a geladeira pegar alguma coisa, estou com sede, vou pegar um copo d'água. Mas aqui na época havia uma dificuldade para se conservar o alimento, não tinha geladeira, havia dificuldade de ter acesso ao alimento, não tinha supermercado em todo canto, né? O Neto Reve aí espalhado. E então era um desafio. Aqueles que realmente tinham fome e sede, eles realmente estavam com fome e com sede. Então era questão, Jesus estava falando aqui para quem sabia o que era às vezes passar por fome e sede até com esse risco de morte, num lugar deserto, né, ali na Galileia. E Jesus ele escolhe essa imagem de ter fome e de ter sede, dizendo, vocês que têm essa fome e sede tão radical dentro de vocês, mas não pelo alimento ou pela água, mas pela justiça, vocês serão saciados. Está dando para acompanhar, Renato? Beleza? Yasmin, Henrique, wenn ihr was, dann könnt ihr auch sagen, stopp. E a palavra aqui, irmãos, justiça, a palavra aqui escrita nesse texto, desse evangelho em grego, no original, ela tem dois sentidos. O primeiro é essa justiça diante de Deus, de nós estarmos bem com Deus. E a segunda questão é essa justiça de nós estarmos bem com os outros. Então, nós vivemos num ambiente onde nós temos justiça social, onde nós temos segurança, onde nós podemos viver em um país sem corrupção. Essa é um tipo da justiça que nós podemos entender dessa palavra aqui também. O teólogo N.T. Wright, ele disse também que Deus, através da sua justiça, é Deus tentando colocar o mundo nos trilhos, Deus tentando colocar o mundo em ordem, de maneira que o mundo se torne perfeito como deveria ser desde o princípio. Este é o senso de justiça que a Bíblia vem trazer, quando todas as coisas estiverem perfeitamente no seu lugar, como estavam no princípio. Esse é o plano de Deus, de salvação. Esse é o plano que Ele tem para nós, pela sua justiça, para que nós venhamos passar a eternidade com Ele nesse lugar perfeito, onde haverá justiça completa e perfeita. E quem está com sede aqui, inclusive, se alguém tiver com sede, tem água aqui na mesa, com um copo. Só não tem comida para beber, mas tem água só não tem comida para comer, mas tem água para beber. Amém? Você pode pegar durante o culto, se você tiver sem água aí. Então, quem está com sede aqui, quem está com fome, todos nós sentimos essa sede, ou essa fome, né? Mas não só essa fome e sede pela comida ou bebida, mas por ser também reconhecido entre as pessoas. Quem aqui que não gosta, né, de ser conhecido entre as pessoas como alguém que está ali presente, de ser visto, alguém que gosta de
ter a razão, ter sede, às vezes a gente tem sede de ter a razão, ou fome de estar certo. E o problema é como nós podemos saciar essa sede que está dentro de nós. Né? Essa sede que nós temos de, às vezes, se justificar. Às vezes, querendo trabalhar mais, fazer mais, né? Trazer justiça, assim, dessa maneira com as próprias mãos. Ou falar algo para que algo seja ajeitado. A gente acaba usando o nosso esforço, né? Ser talvez o pai ou a mãe perfeita, saber o que postar no Instagram, saber postar aquilo que vai trazer mais engajamento. Às vezes a gente tem uma sede, fome por esse tipo de coisa. Aqui na Alemanha, por exemplo, quando a gente senta numa mesa e começa a conversar com os alemães, principalmente, uma das primeiras perguntas quando alguém está te conhecendo é: Was machst du? O que você faz? Né? Qual é a sua profissão? O que você estuda? Wo arbeitest du? Oder was studierst du? E dependendo da sua resposta, isso pode talvez já declarar que tipo de valor você vai ter ali para aquelas pessoas. E geralmente também assim dentro da igreja, né? Se pergunta qual o tamanho da sua igreja, quantas pessoas tem na sua igreja, né? Quantas pessoas, né, estão frequentando ou são membros. Dificilmente perguntam, né, quantas vidas foram tocadas ou transformadas pelo Evangelho. E nós temos essa fome e sede de viver uma vida completa, uma vida plena, buscar felicidade. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Felizes são, né? E nós queremos, quem é que não quer felicidade, né? E nós aqui nesse texto vemos como é interessante que Jesus mostra que quem é saciado são os que têm fome e sede dessa justiça, né? Os que serão saciados são os que têm fome e sede de uma justiça que vem de Deus, e não dessa justiça que nós mesmos queremos às vezes produzir com as nossas próprias mãos. Então, por exemplo, fazer justiça sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa boa, fazendo coisas boas, estudando mais, fazendo um trabalho bom, cuidando do lar, cuidando da família, né? Nós queremos assim endireitar as coisas, colocar as coisas no lugar. E isso exige força de nós, né? Exige um esforço físico, mental, emocional. Só que só o buscar fazer justiça com as nossas forças não nos vai trazer esse saciar. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Vocês que têm fome e sede de justiça, vocês não vão conseguir se saciar por vocês mesmos. Jesus diz: vocês serão saciados porque Ele mesmo vai ser a fonte para nos saciar. Amém? João 6,36. Jesus disse, e nós aqui vemos essa afirmação 35, né? 6,35, isso. Eu sou o pão da vida, diz Jesus. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus, ele se apresenta aqui como a fonte, irmãos. Um momento ele fala: vocês que têm fome e sede serão saciados. E no outro ele diz: você nunca terá fome, nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Então,
para nós aqui saímos com essa palavra hoje, sabendo que não é o seu próprio esforço, não é o seu próprio trabalhar que vai trazer justiça ou endireitar todas as coisas. Jesus, ele está deixando aqui a sua palavra, né? Não é uma dica. Jesus não está dando, olha, talvez eu seja o pão da vida. Isso aqui não é um princípio que pode ser seguido, não, mas quem quer nos saciar é uma pessoa, irmãos. E aqui nós podemos colocar até essa frase para nós lembrarmos sempre disso, que quem sacia a nossa sede e a nossa fome é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele está aqui hoje, irmãos. E Ele quer ser aquele que venha saciar a sua sede, a sua fome. Paulo, ele escreve em Filipenses 3:9, dizendo: ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça. Paulo, ele, com toda a sua sabedoria, com toda o seu conhecimento, né? Paulo era um mestre da lei, mas mesmo assim ele não colocou a sua fonte de ser saciado no seu próprio conhecimento, mas ele mesmo escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, não a nossa justiça, a que procede de Deus e se baseia na fé. E em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aqui a carta a esta igreja dizendo, Deus fez justiça no nosso lugar. E hoje nós somos justificados pelo sacrifício dele. Nós, irmãos, nós não ganhamos um lugar no céu pelas nossas próprias forças. A gente não ganha lugar no céu trabalhando mais, trabalhando o suficiente. Nós não ganhamos um lugar no céu porque nós somos bons o suficiente, mas porque Cristo, Ele já é justo, já foi justo no nosso lugar. Se há alguém que pode ser chamado de justo, é Jesus. Ele é o perfeito sacrifício. E Ele deu essa justiça que é somente concedida a Ele, Ele nos dá de presente essa justiça. Então, por isso que pela fé em Jesus Cristo, nós podemos nos apresentar diante de Deus justos. Nós podemos nos apresentar diante de Deus perdoados. Pois Jesus se fez pecado no nosso lugar. Então, irmãos, se você chegou aqui, né, cansado, sobrecarregado, e vai vir momentos durante a semana onde você vai ser desafiado para fazer justiça, lembre-se, você é apenas um instrumento para levar aquilo que Jesus já fez por você. Fazer o bem é um reflexo daquilo que Jesus já fez na cruz. Servir a família, servir o próximo é um reflexo daquilo que Jesus já conquistou, já nos ensinou. E é este próprio Jesus que quer nos saciar. E aí talvez você esteja assim, então você saciado já em Cristo, posso viver minha vida tranquilo, não preciso mais me preocupar, né? Deus já enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, já fui justificado por causa da obra de Jesus.
Então, posso viver minha vida de qualquer jeito, não tenho mais que temer nenhuma cobrança de ninguém me pedir algo para eu fazer de acordo com o que a palavra faz, pois Jesus já, né, pagou por todas as coisas, Jesus me ama do jeito que eu sou, não preciso mudar. Jesus ama o mundo mesmo, todo mundo, né? Deus amou tanto o mundo, enviou o seu Filho, então ninguém precisa mudar. Irmãos, não vamos cair numa armadilha assim dessa graça barata. Quando nós falamos de justiça, nós temos que nos lembrar que para que nós fôssemos justificados, um alto preço foi pago. O sangue precioso de Jesus foi derramado. Não vamos cair nessa armadilha de que o Evangelho é simplesmente um lugar onde nós vamos para nos sentir bem, né? Onde nós podemos chegar que nem, né, num lugar para fazer assim uma meditação zen, né? Ficar assim tranquilo, feliz. Qualquer evangelho que vier pregar somente a felicidade, sem mudança, sem transformação, é falso. É um falso Jesus que estará sendo pregado. É uma falsa justiça. Se o Evangelho não estiver exigindo nada de nós, nenhuma transformação, nenhum amadurecimento, é um falso Evangelho. Então, quando Jesus vem falar sobre fome e sede de justiça, precisa haver transformação. Não é somente aquele momento que nós vamos para a igreja ou lemos a palavra para, né, não é para saciar a nossa sede, a nossa fome de uma forma passageira, que nem quando nós tomamos um remédio para passar a dor, aquela dor ali, um analgésico, né? E aí depois a dor volta, e nós vamos tentando tratar só com analgésico, não vamos à raiz do problema. Jesus veio para curar a raiz do nosso problema. Ele veio para se sacrificar em nosso lugar, morrer em nosso lugar, para que eu e você não precisássemos morrer eternamente. Jesus veio trazer a cura para a morte. Jesus veio nos libertar do pecado. E isso nós encontramos em Jesus por causa dessa justiça que Ele veio fazer. Nós tentamos, né, através da lei, né, a lei, o homem tentou fazer de tudo para alcançar a graça de Deus. No Antigo Testamento, né, ali o que era apresentado a Deus nos rituais, pelo sacerdote, eram momentos de tentar alcançar a graça de Deus pelo próprio esforço. Deus tinha um plano, irmãos. Ele queria já falar com o seu povo e falar pela história, que hoje nós podemos entender que todos esses sacrifícios que eram feitos ali no Antigo Testamento para alcançar a graça e a salvação eram insuficientes, e somente um sacrifício perfeito. E Jesus foi o nosso sacrifício perfeito. Ele, ali no nosso lugar, naquela cruz, irmãos, Deus derramou sua ira toda sobre Jesus. Tudo aquilo que poderia cair sobre nós, a ira de Deus, caiu sobre Jesus naquela cruz. Tem uma frase aqui de Bonhoeffer que nós podemos colocar aqui também, dizendo: quando Cristo chama alguém, ordena-lhe que venha e morra.
Wenn Christus einen Mensch ruft, so fordert ihn auf, zu kommen und zu sterben. É algo radical esta frase, mas que é totalmente bíblica e verdadeira. Pois quando Jesus ele faz esse chamado, ele diz: venham, sigam-me, né? Carreguem a sua cruz. E a cruz tem exatamente esse significado de morte. Quando nós somos chamados a carregar a nossa cruz, nós somos chamados a morrer para nós mesmos, morrer para o velho homem. Essa é a mensagem que o Evangelho vem trazer. Deixar os nossos próprios vontades, nossos próprios desejos, os nossos próprios caminhos. O nosso coração é enganoso, o nosso coração ele se desvia facilmente. Nós somos pessoas que por nós mesmos nós nos enganamos facilmente pelas coisas do mundo que podem e querem nos atrair, querem nos enganar, mas quando nós entendemos o que significa morrer para essas coisas, crendo em Jesus, entendendo que morrer para essas coisas, morrer para nosso próprio ego, é viver, pois morrer para o nosso próprio ego, na fé em Jesus, é deixar que Jesus reine na nossa vida, e Ele conduza a nossa vida. E se nós tivermos esse coração, esta fé, de deixar Jesus reinar em nós, nós alcançaremos a graça, nós alcançaremos a misericórdia de Deus, pois Ele é o pão da vida, amém? Ele irá nos saciar, Ele irá saciar a nossa fome e a nossa sede. Por isso, irmãos, vamos aqui juntos, como igreja, buscar juntos fazer a justiça. Vamos ter fome e sede de justiça juntos, sabendo que Deus, Ele irá nos dar força no meio do caminho. Em 2 Coríntios, nós podemos ler aqui, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse amor que vem da cruz, é Ele que toca os nossos corações, é Ele que muda a nossa vida. Então, que o amor de Cristo venha impulsionar a sua vida. Essa é a minha oração, que o amor de Jesus, que vem ali da cruz do Calvário, derramado ali pelo seu sangue, venha impulsionar a minha e a sua vida, para que a gente não viva mais para nós, mas para que a gente viva para Ele, amém? Então, irmãos, para nós concluirmos aqui, é uma mensagem curta, como eu falei. Algumas coisas concretas que você possa fazer essa semana para buscar justiça. Tente falar de Jesus para alguém essa semana. Algum colega de trabalho, alguma pessoa que está próxima, talvez tenha alguém já pelo qual você tem orado ou pensado em falar já há algum tempo sobre Jesus, né? Mas que seja algo vindo assim deste amor de Cristo sobre a sua vida, que você compartilhe o Evangelho de alguma forma, não se preocupando com sua reputação, né? Se você vai depois ficar sendo mal visto ou mal olhado por aquela pessoa, ou vai até mesmo perder a amizade. Mas fale de Jesus, traga seja uma porta de justiça para a vida dela, amém?
Ou uma outra forma de nós podermos fazer justiça mediante a Jesus Cristo é sermos generosos com aquilo que nós temos, as nossas finanças, o nosso dinheiro. Talvez ajudar alguém sem que nenhuma pessoa fique sabendo. Nós não precisamos de crédito, de mérito, por nada do que nós fazemos de bom. Ou você, em algum momento do trabalho, quando tem aquele momento de pausa, que aí vem aquele momento que vocês podem conversar, ou os colegas começam a conversar sobre vários assuntos, e a gente está ali na rodinha, e às vezes começa a vir alguma fofoca de um lado, ou falar mal de outra pessoa, nós possamos não participar desse tipo de coisa. Isso é uma forma de demonstrar também a justiça de Deus, mesmo que a gente seja ali depois debochar, assim, sejamos ali ridicularizados por alguém, porque não estamos participando da fofoca, não estamos participando da conversa que está falando mal de alguém. Olha aí o bonzinho, olha aí o crente, olha aí aquele que quer fazer tudo certinho. Nós queremos fazer coisas que refletem a justiça de Deus. E isso não pode ser vergonha para nós. Ou levar justiça, visitar alguém doente, alguém que esteja sozinho, alguém que esteja esquecido por algum tempo já, que você não o vê. Ou as decisões que você tem para tomar durante essa semana, no seu trabalho, ou dentro de casa, com a sua família, o jeito que você trata o cônjuge, como você lida com o seu dinheiro, como você lida com o seu corpo, ou com os vídeos que você e eu assistimos durante a semana. Que o nosso corpo, a nossa vida, seja uma ferramenta para que haja justiça de Deus, aonde nós estivermos. Nós tenhamos essa fome e sede de justiça. E Jesus, ele se apresenta aqui como aquele que vai saciar, irmãos, lembre-se sempre disso. Lembre-se. E esta frase aqui, que eu gostaria de deixar com os irmãos. O Jesus que pede tudo de nós, é o mesmo que deu tudo em primeiro lugar. Onde superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, mesmo Jesus que nos chama, que nos desafia a seguir a Ele, a fazer, a viver por Ele, dar tudo por Ele, Ele já entregou tudo para nós. Então, quando chegar o momento, mas isso é difícil, aquilo é difícil de fazer, sim, eu não consigo. Lembre-se, levante-se, tenha fome e sede de justiça, e o seu coração será saciado pelo Senhor Jesus. Lembre-se, o Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes, Ele já começou um reino de justiça através da igreja, irmãos. E se nós, que somos a igreja, não nos levantarmos para sermos essa voz, este corpo que traz justiça ao mundo, quem fará, se não a igreja? E é só o começo, amém? É só o começo que nós temos aqui, como igreja, para fazer justiça com as nossas vidas, com as nossas mãos, os nossos pés, tudo que nós somos tocar, falar, onde nós somos entrar, qualquer relacionamento que nós somos ter, que possa ser uma fonte de justiça de Deus. É a justiça que vai durar pela eternidade. Nós já temos um chamado como igreja para trazer
justiça agora. Amém, irmãos? Então, o Brasil, a Alemanha, Portugal ainda estão, né, na Copa, ainda não foram eliminados. Mas, mesmo sem saber como vai terminar essa Copa do Mundo, quem vai ser campeão, Deus, Ele já sabe o final da nossa história. E Ele já tem um final preparado para cada um. E Ele já tem uma vitória certa para aqueles que confiam no nome de Jesus. Amém? Então vamos nos colocar de pé aqui e vamos agradecer e pedir a Deus para que possamos juntos receber esse toque do Espírito Santo para sairmos daqui cheios da presença do Espírito Santo. Nós estamos também nos aproximando do batismo. No final do mês de julho nós temos programado o batismo. E os que já tomaram a decisão para se batizarem, eles vão estar dando esse passo, né? Zum Beispiel hier Jasmin und Henrike, ihr habt diese Entscheidung getroffen, auch Felipe, né? Zoe und Laone. Até agora, esses tomaram essa decisão para viver isso, de buscar fazer justiça, de buscar trazer o reino de Deus. E nós podemos orar também pela vida deles, né? Vamos aqui orar também para que Deus já esteja preparando o coração de vocês, enchendo o coração de vocês para vocês terem essa certeza, Jesus está caminhando com vocês, Ele é o que enche o coração de vocês a cada novo dia. Senhor, ó Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós estamos tendo aqui de celebrar o Teu nome com louvores, com Tua palavra, Senhor. Ó Deus, sabendo que Tu venceste todo o levante do inimigo naquela cruz. O inimigo foi derrotado, pois o Teu sangue precioso foi derramado e o preço foi pago, Senhor, da nossa dívida. Tudo o que o inimigo tinha para condenar, trazer condenação, o Senhor foi lá e foi o nosso advogado, foi quem se colocou no nosso lugar para receber toda a punição no nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Antes mesmo de nós estarmos perto ou próximos de Ti, Tu vieste ao nosso encontro. E vieste para nos libertar de toda condenação, de toda corrente maligna. Vieste nos libertar, Senhor, da maior das punições, da morte, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tu ressuscitaste Jesus no terceiro dia. Uma vitória que nos dá esperança de um amanhã, Senhor. Nos dá esperança da eternidade, Senhor, porque nós sabemos, ainda sim, se morrermos, nós ressuscitaremos e passaremos a glória contigo. Pois no dia final, no dia do juízo final, o Senhor estará olhando para nós com a marca do sangue de Jesus em nossas vidas. Os nossos nomes escritos no livro da vida, pela fé, somente pela fé em Teu Filho Jesus, que fez tudo por nós. Muito obrigado, Senhor. E nós estamos aqui como igreja, Senhor, querendo viver e ser uma igreja que age por justiça nessa cidade aqui de Causuí, Senhor. Antes, Senhor, também dentro das nossas casas, Senhor, agindo com justiça, Senhor, com amor, com perdão,
com tudo isso que recebemos do Senhor na cruz, dentro dos nossos lares, Senhor. Pai, que haja unidade, que haja, Senhor, reconciliação nas casas, nos casamentos, Senhor. Ó Deus, entre pais e filhos, que haja reconciliação, que haja, Senhor, reconciliação entre irmãos e irmãs, Senhor. Pai, que haja, Senhor, uma igreja unida, que se levanta junto, Senhor, por justiça. Dentro da igreja, dentro dessa cidade, Senhor, que possamos ver, Senhor, os necessitados perto de nós. Abra os nossos olhos, Senhor, que aqueles que estão precisando, Senhor, ó Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor, para serem alcançados pela justiça que vem pela cruz do Calvário, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão precisando, Senhor, de uma ajuda, Senhor, material, algo, Senhor, abra os nossos olhos, possamos fazer justiça. Não precisamos, Senhor, ser vistos ou reconhecidos, mas que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Deus, capacita a Tua igreja para que possamos ser os Teus mãos, os Teus pés, para estarmos ali juntos dos que estão precisando de uma visita, precisando, Senhor, de um apoio neste momento, Senhor, de doença ou desânimo. Pai, que o Senhor capacite a Tua igreja, Senhor, para sermos sal e luz, Pai, no meio das pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, Pai. Abençoe e guarde cada um de nós. E pedimos também pelos batizandos aqui, mais uma vez, Pai, que o coração deles esteja repleto do Teu amor, Senhor. O Teu amor que, ó Deus, comprou a vida de cada um deles. E eles entenderam, Senhor, que não há nenhum sentido nessa vida, senão agora viver para Ti, Senhor. Viver pela Tua obra, Senhor. Viver para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Ó Deus, porque entenderam, Pai, o Senhor Jesus já pagou o alto preço, Senhor. O Senhor Jesus veio para trazer salvação para a vida deles e agora eles querem declarar isso para o mundo visível e invisível. Vai preparando, Senhor, cada coração e cada uma das pessoas que ainda, Pai, vão tomar essa decisão. Se há alguém que ainda vai tomar essa decisão pelo batismo, Senhor, toca no coração, Senhor, que haja e que assim haja mais batizando, Senhor. Estejam preparados para descer as águas, Senhor. Pai, declarando, Senhor, a fé em Jesus Cristo, que Tu és o único Senhor e Salvador de suas vidas e querem viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.